A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os nossos líderes, os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é terça-feira e é com muita alegria, com muito regozijo, que nós saudamos a você que está aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade do Brasil, mas também aqueles que estão distantes de nós, em outro continente, em outro país, mas através da internet, através do satélite, estão tendo acesso a esta programação. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Durante esta semana, nós compartilharemos, ainda dentro do tema pacificadores, a respeito de uma mensagem muito importante que é: confie no Senhor e faça o bem. Olha, este é um conselho, é uma exortação que todos nós devemos acolher como sendo algo muito precioso de Deus para nós. Como filhos do Deus Todo-Poderoso, nós temos que confiar nele acima de todas as coisas e praticar o bem. Nós não podemos dizer que somos de Jesus se não fizermos aquilo que ele ensinou, se não praticarmos as boas obras que o nosso Senhor nos orientou a praticarmos. Nós temos esse chamado, temos que ser pacificadores, porque isso vai redundar em bons frutos para as nossas vidas. Isso terá consequências sempre, consequências positivas. Veja o que o salmista diz em Salmos 32, versículo 10, e é o versículo tema desta mensagem. Ele diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, o ajudará, o amparará. Aquele que age sendo levado pela sua carne, pelos impulsos, aquele que age como o mundo normalmente age diante de um conflito, ele acaba sofrendo as consequências negativas. Mas o que confia no Senhor, aquele que promove a paz, porque confia que Deus é justo, que Deus exerce a sua justiça, aquele que consegue diminuir na sua carne e permitir que o Espírito fale mais alto, diz que a misericórdia o ajudará. Então faça o bem, seja alguém que promove a paz, seja um finalizador de conflitos, seja alguém que consegue transmitir ao seu próximo os princípios bíblicos, os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós conseguirmos ter humildade suficiente para promovermos a paz, para abrirmos mão, muitas vezes, do nosso orgulho próprio, para que a paz reine, então nós mostraremos que confiamos no Senhor. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus nos amparará. A misericórdia de Deus nos assistirá. Fique agora então com este tema pacificador, confie no Senhor e faça o bem. Daqui a pouquinho estarei de volta. O tema de hoje é o pacificador. Confia no Senhor e faze o bem. É a igreja. E ele disse: você vai levar um outro irmão perante o incrédulo, um juiz incrédulo? E ele disse: só existir entre vós demandas, só haver conflitos,
demandas e discórdias, pronto, já há derrota. E é aqui que está a necessidade de gerarmos na nossa comunidade uma comunidade pacificadora, porque todo lugar onde há um conflito, não importa ainda qual é a razão, quem tem razão, havendo um conflito já há derrota. Derrota completa. Isso se vê a nível de um casal. O casal está muito bem, de repente tem um conflito, uma opinião, uma posição contrária. A Bíblia diz: converse, fale, vá arguir. Mas a maioria das pessoas tem uma tendência belicosa. Não, vai para a delegacia. Não, chama o advogado. Não, vai para o tribunal. E a Bíblia está deixando claro que isso é proibido entre nós. Ele diz: só existir demanda já completa a derrota. Por que você não sofre injustiça? Por que não sofre o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça, fazeis dano, isto aos próprios irmãos. Então, eu estou mostrando, os conflitos nascem aonde? Das batalhas do coração, da carne. Ouça, amado, conversão é um processo às vezes muito doloroso. São confrontações diárias entre a verdade de Deus e as mentiras da carne. Isso é muito doloroso. Um indivíduo que vem fumante para a igreja, 20 anos fumante, e ele aprende que não pode fumar, e o tabagismo e a nicotina, quer deixar, mas não consegue. Olha, amado, conversão às vezes é um processo doloroso, porque se confrontam verdades com as mentiras sedimentadas nos corações, às vezes por anos. E é aí que às vezes as pessoas, por não saberem as regras de Deus, e talvez você pergunte: mas apóstolo, estas regras que o Senhor está passando realmente funcionam? Funcionam, porque são as regras estabelecidas por Deus. Se você tem um conflito com o teu marido, com a tua esposa, não é um advogado que vai resolver o teu conflito, e muito menos um tribunal. E a igreja é onde há os sábios para ajudar a dirimir o conflito. Pode ser familiar, pode ser empresarial, o que for. A igreja tem jurisdição para isso. Então, agora, não é tolerável ver um cristão que não vive, não semeia a paz. Não é tolerável. Nós temos um chamado para sermos semeadores de paz. Dependendo de vós, tende paz com todos. Mas não é isso que se vê, não é isso que se vê. Então, amado, só quem vive um conflito sabe como é necessário alguém ser pacificador, mesmo naqueles conflitos dificílimos. O problema é que às vezes a pessoa que provoca o conflito, ele quer trazer a vitória para ela ou para ele, e quer gente cúmplice com o seu erro, e isto é dramático. É quando o marido e mulher têm um problema e botam a sogra e o sogro e não sei o quê, no conflito, porque ninguém aceita ser humilde e dizer assim: olha, eu errei, peço perdão. Isto é muito, porque, amado, isto é de uma cultura. O mundo nunca conheceu paz verdadeira. O mundo é cheio de avareza, de corrupção, de ira, de violência, tanta maldade, tanta autodestruição. E tem gente que não aguenta os conflitos e mete-lhe uma bala na cabeça. Então o pacificador quem é? Primeiro é aquele que confia em Deus. Nós vamos aprender hoje sobre esta questão. É aquela pessoa que agrega, não é, professor Forte? O senhor me passou esta imagem. Agrega, une, soluciona aquelas situações às vezes mal resolvidas. Eu não posso ter um conflito com o irmão e depois dizer assim: não, eu não vou nem olhar para aquele irmão, vamos sentar lá no último banco, eu não quero nem ver aquela pessoa. Isso, amado, isso é uma estratégia diabólica. Você vem à igreja para aprender a viver a Bíblia, a ser um cristão. Então você pergunta: mas
Apóstolo, por que a nossa sociedade é tão cheia de conflitos aí fora? Eu vou lhe explicar. Essa questão da litigiosidade desenfreada no Brasil, que começou na década de 70. Isto não havia tantos problemas de litígios, de litigar as pessoas. Litigiosidade desenfreada é o termo técnico que se usa na vida do direito. Litigiosidade desenfreada. Ouça só o que eu lhe digo. Em cada 2 brasileiros, 1 está litigando alguma coisa em juízo. Ou seja, nós somos 207 milhões de pessoas, bota-lhe aí 100 milhões de ações nos tribunais. Isso não existia até 2000, na época de 70, não havia. Mas começaram, essa foi uma onda desenfreada da nossa sociedade. Só para você pensar uma coisa, o Brasil tem 3.000 leis federais. O Brasil tem 700 súmulas, 100.000 artigos e incisos das leis, fora os formalismos, os recursos infindáveis, a justiça infindável. Um processo civil não demora menos de 10 anos para ser solucionado. Então, hoje nós temos vários advogados aqui. Um processo, hoje pelo antigo Código de Processo Civil, um processo que já teve 5 decisões de um juiz, ele tem às vezes 25 recursos, 25 impugnações. Isso é dramático. Poucos países no mundo vivem o drama que o Brasil vive. Então, se a nossa sociedade é litigiosidade desenfreada, é preciso que a igreja se levante e diga assim: se você inaugurar um processo de conciliação, você não vai nem gastar dinheiro, nem desgaste emocional. Porque a conciliação tem um resultado sociológico muito mais eficiente que uma resposta judicial. Mas nem pense de outra forma, por favor. A mediação, a conciliação, a pacificação, sociologicamente é um resultado muito mais eficiente do que o resultado de uma resposta judicial. Por isso, eu entendo hoje a preocupação do Conselho Nacional de Justiça de mostrar que a justiça tem que se aproximar muito mais dos valores éticos e morais para que seja uma justiça mais célere, o que não é verdade no Brasil por enquanto. Não tenha o direito, se eu tiver um problema com você e você comigo, eu querer ir na delegacia para resolver no Ministério Público perante um juiz. Isso está equivocado. Não pode. As leis de Deus não são as leis dos homens. Não pense você que numa 5 decisões de um juiz, 25 impugnações, que isto é tratado assim com Deus. Deus não trata desta forma. Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita, ponto. E não tem delação premiada para Deus. Eu errei, eu tenho que dizer eu errei, ponto. Então isso é muito importante eu estar lhe explicando, porque às vezes as pessoas pensam assim: poxa, mas no Brasil tem 100.000 artigos e incisos das leis, recursos infindáveis. Apóstolo, o senhor vem aqui com 3 passagens bíblicas e diz que isto resolve? Resolve. Porque esta sabedoria que eu lhe passo não é a sabedoria de quem criou um código de processo civil ou penal, não, é sabedoria de Deus. Vai entrar agora o novo código de processo civil, daqui a 2, 3 anos já tem um monte de coisas que já foram ultrapassadas. A Bíblia não, passará os céus, a terra, passará tudo, mas o que está aqui escrito é para sempre, meu amado. Isto aqui é Deus, é sabedoria de Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Para funcionar estas regras de Deus, para funcionarem, você tem que entender uma coisa.
Amado, Deus é soberano. Porque a justiça dos homens é cega para os pobres e desvalidos, mas não é cega para os ricos e milionários. É cega para o pobre e desvalido. Vem justiça em cima na hora. Roubou uma galinha, pumba, 2, 3 anos de prisão. Roubou 200 milhões de uma organização do Estado. Isso tem defesa, isso é uma injustiça, não pode, tem recurso, vai para o Supremo. Amado, então nós não vamos atrás da justiça dos homens. A Bíblia mostra que se nós confiarmos em Deus, mesmo no meio das terríveis dificuldades ou sofrimentos, Deus tem a solução. Deus tem a solução. Por quê? Porque Jesus foi o nosso exemplo. Olha como é que diz 26 de Mateus, 26, 42. Tornando a retirar, sorou de novo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Veja, Jesus estava ali debaixo de um sofrimento grande. Ele poderia dizer: não vou passar por mais sofrimento nenhum, olha, chutei o pau da barraca, tirei e fiz a coisa. Ele diz: não, eu estou aqui, eu tenho que pagar esse preço. Ele diz: faça-se a tua vontade. Então, Deus é soberano. Até na morte dele, diz em 1 de Pedro 2,23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga. Viu? Não é com 700 súmulas e 13 mil leis federais. Diz: Deus sabe julgar. Deus sabe julgar o conflito entre marido, mulher, pais, filhos, irmãos. Na comunidade nós estamos tratando da cultura da paz evangélica, que não há. Por isso, muito do que se litiga neste país é entre igrejas, entre irmãos, entre pastores, entre famílias evangélicas, marido e mulher evangélico, buscando solução no que a Bíblia diz que tem que ser aqui dentro, tem que ser na igreja. Não é aqui dentro, nas igrejas, devia se tratar deste assunto. Então o apóstolo São Paulo mostrava como em 2 Timóteo 1,12 ele diz: ora, eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso, Ele vai guardar o meu depósito. Então você veja, Paulo estava preso, Paulo estava em prisões, estava em sofrimento. Ele disse: olha, eu estou sofrendo, mas eu creio em Deus, Ele é soberano. Então, qual é a razão desta confiança que Cristo manifestava, que Pedro manifestou? Ele disse: quando ultrajado, ele não ultrajava, não revidava. Mas nós temos essa tendência, ultraja, olho por olho, dente por dente. Isso é lei de talião, isso não é para nós evangélicos, amado. Então, qual é a razão desta confiança? Agora vou lhe mostrar o importante. Paulo, Pedro e Jesus sabiam que Deus está no controle completo das coisas que acontecem na nossa vida. Isso se chama soberania de Deus. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é ilimitado. Olha o que disse Isaías 46, 9 e 10, ele diz: lembrai-vos das coisas passadas, eu sou Deus, não há outro, sou Deus, não há outro semelhante a mim. Eu desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade das coisas que não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Você está vendo o que é um Deus soberano? Colossenses 1, 16 e 17, nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Deus é soberano, amado. Você acha que Deus institui uma regra de solução de conflitos e depois diz: não, isso é capaz de não funcionar, e chama ali, vai na delegacia para resolver o teu problema? Isso funciona. Somente Deus tem o controle da nossa vida e do nosso destino. Por isso é que em Jeremias 18:6 ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, diz o Senhor, eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão.
Nós somos vasos de barro na mão de Deus. Então, o oleiro é Ele. Paulo explicou em Efésios 1:11, ele disse: nele digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o quê? Para o louvor da sua glória, nós que esperamos nele de antemão. Então, amado, ouça, Deus não se relaciona com massas humanas. Ele se relaciona conosco individualmente. Ele se interessa individualmente por mim e por você. Provérbios 16, 1 e 9 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça caminho, mas o Senhor dirige os passos. Versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a... Acabou, é de Deus. Amado, as regras bíblicas funcionam. Foi Deus que disse: não procure uma demanda judicial, procure a reconciliação. Porque até os próprios, olha, até a Justiça do Trabalho, como é que se chama a junta? Junta de conciliação e julgamento. Então, sempre a proposta é: vamos conciliar. Se o próprio Estado está mudando o Código de Processo Civil para que o juiz tente primeiro a conciliação, imagina a igreja. E quando eu digo igreja, não são as paredes, somos nós. Salmo 100. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir a mais uma parte do tema Pacificador, confie no Senhor e faça o bem. Esta e todas as outras mensagens do seminário Casa sobre a Rocha estão dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Acesse lá, você poderá encontrar também todas as apostilas do seminário Casa sobre a Rocha, todos os módulos que o nosso apóstolo já ministrou até hoje, mensagens mais antigas também, em áudio, em vídeo, enfim, temos tudo arquivado para que você possa, no conforto do seu lar, ou até mesmo no momento de folga do seu trabalho, para que você possa acessar, ouvir ou assistir e alimentar o seu espírito. É importante que nós saibamos investir bem o nosso tempo. Não podemos perder tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não vai gerar bases sólidas para a nossa vida espiritual. Então, acesse o nosso site, lá também você poderá acompanhar ao vivo todos os nossos cultos. Basta clicar no link Cultos ao Vivo. Em qualquer lugar do mundo, você poderá cultuar a Deus juntamente com a família da fé, o povo da Igreja Cristo Vive e, é claro, com o nosso apóstolo Miguel Ângelo. igrejacristovive.com.br. Se você ligar agora para o nosso ministério, 0 operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livro Profecias para o ano de 2015. Palavra profética, palavra forte, de honra, de exaltação para a vida daqueles que crerem, para a vida daqueles que, é claro, também agirem motivados pela palavra do Senhor dentro dos princípios bíblicos e divinos. Ligue para nós, 0 operadora 21 30 17 90 90. Nosso programa está chegando ao fim. Fique ainda com um momento de louvor, de adoração. Logo em seguida, a Igreja Cristo Vive de São Paulo com a nossa amada bispa Solange Brant. Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, aqui é só você.
você crê, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Eu sei, eu sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. É só confiar, é só descansar nesse Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso, incomparável é o teu nome, Jesus. A nossa vida está cheia da tua glória e nós descansamos no teu poder, descansamos em ti, Jesus, porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo. Tu és fiel. Abre seus braços aí, amado, e cante: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.